gente vai falar agora também é importantíssimo. A gente vai conversar a respeito do Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial. É um assunto recorrente, frequente aqui no Você Bonita, mesmo que a gente não esteja numa data que seja um alerta nacional. Mas é claro que quando a medicina coloca aí, cria datas e tal, e faz manifestações como essa, é sempre com o intuito das pessoas prestarem atenção nas informações e nas orientações que vão ser passadas para a gente diminuir tudo isso, porque o problema não é pouco. Você quer ver? Dá uma olhada nesse VT que a gente preparou de abertura, olha lá. Dia 26 de abril foi instituído o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Segundo a Organização Mundial da Saúde, essa condição afeta cerca de 600 milhões de pessoas no mundo e causa mais de 7 milhões de mortes anuais. A doença já atinge 35% da população brasileira, além de ser responsável por desencadear até 80% dos casos de derrame cerebral e 60% dos casos de ataque cardíaco registrados no país. As causas são várias, desde genética a hábitos alimentares. Prevenir e controlar os índices de hipertensão é de suma importância, já que, segundo dados do Ministério da Saúde, os problemas cardiovasculares são responsáveis por aproximadamente 300 mil mortes por ano no Brasil. Além disso, 50% dos hipertensos ainda não sabem que têm o problema. Devido à população estar cada vez mais sedentária, há estudos que indicam crescimento mundial de 60% dos casos da doença até 2025. Medir e conhecer sua pressão são fundamentais. Visite o médico anualmente. A prevenção é sempre a melhor maneira de manter a saúde em dia. Tá aí, que linda a abertura, né? Já fica aí como um alerta mesmo. Agora, a gente convidou mais uma vez, ele que é cardiologista, Dr. Marcelo Sobral, bem-vindo, para hoje, enfim, falar a respeito do assunto. Eu queria começar a nossa entrevista te perguntando o seguinte: quando a gente olha os dados e o número de pessoas, é um negócio assim absurdo, é sério, é amplo, é grande. E quando você conversa entre as pessoas, a maioria, já numa fase X da vida, diz, não, eu tomo lá o meu remédio de pressão, enfim. E as pessoas acham tão comum que já acham que isso é normal e que é normal você tomar o seu remédio, tal. Então, eu queria que você abordasse esse início assim. Hoje, se a gente não fizer nada, esse número vai crescer ainda mais. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui e tentar falar alguma coisa que a gente vem estudando, vem lendo durante esses anos. Realmente é uma doença crônica, uma doença grave, porque a hipertensão, se ela não tratada, não diagnosticada, ela pode ser uma das principais agentes do AVC, que é o derrame que a gente conhece, insuficiência cardíaca, infarto e doença renal, doença no rim. Então, vamos supor que a pessoa não faça diagnóstico e não se trate, ou em fazendo diagnóstico não se trate, ela vai ter essas complicações naturalmente, é uma evolução natural. Da doença, né? Tá. E os números, eles deram uma estabilizada. Em 2000, que eu estava estudando, ele está um pouquinho mais baixo, subiu em torno de 2008, 2010, manteve e a curva está se mantendo, né? Mas está se mantendo em 25% da população, quer dizer, 1 em cada 4 pessoas são hipertensos. Então, isso é muita coisa, gente. 1 em cada 4 é muita coisa. E tem uma outra coisa que eu acho interessante e alarmante, que a gente tem 4 estágios, desde o diagnóstico da doença até o controle da doença. Porque você diagnostica, aí o médico te passa a medicação, aí você sai com a medicação na mão. Segmento do tratamento. Às vezes a pessoa está com o remédio na mão, mas não segue o tratamento. E vamos supor que ela fez o diagnóstico, consultou, está com a medicação, está tomando, mas não está controlando. Puxa vida. Porque, na verdade, esse remédio precisa controlar, precisa ser eficiente. Então, é isso que são 4 etapas que, se for ver números, que eu andei estudando isso um pouco, fora do Brasil, em torno de 16% a gente consegue o último estágio, que é o controle. Entendi. No Brasil, em torno de 10%. Então, os hipertensos aqui, além de ser 25% da população, apenas 10% desses 25% conseguem a efetividade do tratamento.
Então, até para as pessoas entenderem, vamos começar a identificar alguns pontos. Então, sintomas que levem ali o paciente a desconfiar e, claro, procurar um médico. Que em alguns momentos pode ser de um check-up ali anual que vocês conseguem descobrir, porém em outros não, né? A grande maioria das vezes é por check-up, é por acaso. Tá. Porque 65% dessa doença é assintomático. As pessoas, não tem, 65% não tem sintoma nenhum. Quando diz que é assintomático, é verdade, Isso. Né? Aí os sintomáticos que perfazem em torno de 35%, pode ser, como é que eu posso falar, sintomas assim inespecíficos às vezes. Uma vertigem, um cansaço, um escurecimento visual, dor na cabeça, que pode confundir com enxaqueca, dor atrás do pescoço, uma dor no peito, uma coisa, um desconfortinho. E nem sempre a pessoa tem ali, não vai aferir naquele momento. Porque o sintoma tem isso. Não necessariamente quem tenha esse sintoma é hipertenso, mas quem tem esse sintoma pode ser hipertenso, sim. Entendeu? E aí o diagnóstico é feito em consultório, claro, uma parte clínica de avaliação e tal. Porém, é fato que o paciente precisa de um medicamento. Sim. Diagnosticou, é aquela história que a gente fala, hipertensão é para o resto da vida? Então, Carol, é o seguinte, não necessariamente a pessoa precisa de remédio, porque a primeira indicação para tratamento de hipertensão é mudança de hábito, que a gente pode falar daqui a pouco, e exercício físico. Atividade física é a indicação 1A, que é a principal recomendação antes da medicação. Isso é bacana você tocar nesse assunto, porque inúmeras vezes, eu acho que quem está assistindo também tem exatamente essa ideia, quando a gente fala de hipertensão, já ligado então ao remédio e aquilo, a pessoa já tem na mente que aquilo é para o resto da vida. Então ela tem ainda uma chance de melhorar este quadro com atividade física e alimentação. Aliás, tem chance e tem comprovação científica disso. Olha que bacana. Não sou eu que estou falando, eu estou só transmitindo uma diretriz que diz isso, que tem indicação formal o exercício físico. É evidente que sob orientação, né? E de um especialista, de um educador físico, de um médico, mas a indicação é formal, porque se a gente lembrar que 85% a 90% da gênese da hipertensão arterial ou é genética, ou vem da herança familiar, ou vem do seu comportamento, do comportamento da pessoa. Que comportamentos são esses, por exemplo? Obesidade, aumento de peso, excesso de sal na comida, excesso de gordura, sedentarismo, estresse, aquele transtorno de depressão e ansiedade também pode gerar hipertensão, uma qualidade de sono ruim, por exemplo, dormir pouco ou pode ser até que durma bastante, mas que a qualidade não seja boa. Então, somando todos esses fatores, não necessariamente precisam estar todos, mas um deles com um fator familiar ou até sem fator familiar, a pessoa vai ter hipertensão. Então, por isso, quando eu falo, não é só medicação que resolve. É mudança de hábito e deixar o sedentarismo, exercício físico. A gente já vai falar das mudanças de hábito, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Já tem nossa nutricionista também com a parte já que importante que é saber que a alimentação também faz parte disso e pode estar no tratamento. Eu acho isso uma grande vitória aí da medicina e até para quem já tem o diagnóstico ter, né, essa oportunidade de tentar mudar o quadro com as próprias, com as próprias atitudes aí. Já nós vamos falar então da classificação para o pessoal entender o quanto enfim, considerado uma pressão alta e os níveis aí que são ideais. Doutor, fala pra gente um pouquinho, então, desse lance da atitude da mudança do hábito de vida. Eu acho que coisas simples já fazem toda a diferença, né? Então, o que eu procuro fazer quando gentilmente vocês me convidam, na verdade, é tentar trazer um assunto e tentar deixar ele mais palpável possível para as pessoas. Porque é fácil chegar aqui e falar que a pessoa tem que fazer exercício físico. Exatamente. Mas tudo bem, aí a pessoa fica lá ouvindo a gente e fala, mas exercício físico e não muda nada como, né? Então, são pequenos hábitos, exatamente como você falou. Quem anda de ônibus, parar uns 2 pontos antes. Se tiver num edifício, por exemplo, de trabalho, em vez de pegar o elevador, subir de escada, descer de escada. Tentar fazer a maior parte das coisas a pé, não usar carro, não parar bem na porta, né? Principalmente quem precisa sair da inatividade, né?
Porque tem pessoas tem uma faixa da população inativa. Tem algumas pessoas que fazem alguns exercícios físicos. Tá. E tem as que fazem atividade física que já é mais programada, já tem né? Já tem uma certa preocupação com isso. Tá. Excesso de sal. A pessoa fala, mas os doutores falam que é para colocar 2 gramas de sal. Eu não sei o que é 2 gramas de sal, né? 2 gramas de sal, na verdade, é uma colher rasa de chá. Isso é o máximo que se pode adicionar à comida durante o dia. No dia. A gente pode falar, quem falou isso? Aquela tampinha daquela caneta Bic, que ali cabe o que? Cabe 1 grama. Pode ser. Você não sabia, mas estou aprendendo agora. Mas é interessante. Não é isso. A doutora está falando, obrigada, a gente já vai retomar esse assunto na nutrição, mas eu acho que é mais ou menos isso. Eu vi uma vez, então você tem aquela ideia eu acho que uma vez você aprende, você só coloca no saleiro a quantidade do dia. Isso pode ajudar, né? Já em São Paulo, não sei se só em São Paulo, mas não se põe mais saleiro na mesa. Que é para não forçar a pessoa a usar o sal. Entendi. Isso até foi uma política pública direcionada a isso. E é isso que precisa, legal, né? É verdade. As políticas públicas deveriam funcionar bastante. Porque é uma doença crônica que dá muito gasto para o sistema de saúde. Também. Pelas complicações. Sem dúvida. Vamos fazer perguntinha do público. Já tem uma ilustração que mostra um pouquinho o que acontece, né, daquelas assim bem legais para a gente visualizar o próprio organismo. Antes, perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Suzana, um beijo para você. Qual é o valor para ser considerado hipertenso? Ótimo, Suzana, vamos falar disso. Você já trouxe aqui, né, então, esse é o aparelho, que esse é o do médico mesmo, né? É verdade. Que não pode ter, não. Pode ser um treinamento até pode, mas é porque bom que... tem aqueles outros, né, que são aí portáteis e tal, que para um público em geral, até vocês recomendam que tenha, né, que as pessoas tenham. Na verdade, isso é uma coisa que sempre me perguntam, né? Doutor, aparelho portátil e aparelho desse aí, qual que é melhor? Esse é preciso, né? Na verdade, tem indicação para tudo. Tem indicação para ir no médico, tem indicação para fazer controle. Tá. E tem indicação para a pessoa se controlar em casa, né? O aparelho de pressão, a gente nunca sabe a origem exata e não sabe como é calibrado, é um aparelho eletrônico. Então, isso pode acontecer de apresentar algumas imprecisões em algumas medidas. Por isso, você precisa ter um controle médico, algum controle periódico num ambulatório, por exemplo, num posto de saúde, e você fica com o seu aparelhinho para medir, eventualmente, que as pessoas assim, só quando se sente mal que mede ou toma um remédio, só que 65% não sente nada, então difícil tem que medir, né? Não tem um horário melhor para ferir pressão? Não, a gente considera, quando a gente considera alguém hipertenso com medidas, precisam ter pelo menos umas 3 medidas. Tá. Uma de manhã, uma no meio da tarde, ou depois do almoço e uma à noite. Entendi, do mesmo dia. Em dias diferentes. Em dias diferentes. Para a gente pegar um cenário geral, né, da pessoa. Tá. Isso com a medida, mas a gente tem um exame específico para diagnóstico de pressão, que é um MAPA que chama, que é a monitorização ambulatorial de pressão. Tá. Onde a pessoa vai num laboratório ou em algum hospital, coloca um aparelho desse, fica 24 horas insuflando em torno de 100 medidas. Tá. E isso sai um relatório com uma curva dizendo qual o período que ela tem com a pressão mais alta, mais baixa, ou se tem pressão alta ou se não tem. Entendi. E relacionar as atividades que ela faz. Isso é um embasamento ótimo para nós, médicos, para saber qual é o perfil da pressão. Esse é o exame mais confiável. Tá, é o padrão ouro, vamos dizer. Agora, assim, tem 2 condições. Do avental branco. Que a pessoa começa a ter ali. Não, que a pessoa vem no nosso consultório, a pessoa não tem pressão nenhuma. Nenhuma, e de repente? Aí, de repente, a pressão lá no consultório sobe. E também tem ao contrário, a pessoa que é hipertensa, que tem um médico de família que vai sempre, e ela se sente tão relaxada na frente do médico que a pressão cai. Então são 2 possibilidades. Entendi. Por isso que esse exame MAPA é interessante para isso. Porque tira essas variáveis e fica só a pressão. Tá. Agora, respondendo a Suzana, né, na verdade, o que a gente considera a pressão normal é 12/8. Né? A gente fala 12/8, mas na verdade são 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. Na verdade, são 120 por 80. Tá. Abaixo disso, uma pressão ótima. Acima disso, já começam as graduações. 135 por 85 já está no limite. Até aí é uma pressão normal. Tá. Acima disso, abaixo de 14 por 9,
é considerado limítrofe. Acima de 14/9 até 18/11, na verdade você tem estágio 1, estágio 2 e estágio 3 de hipertensão. E aí, bom, vamos colocar mais uma perguntinha do público e daqui a pouquinho eu faço a minha com o VTzinho que a gente vai mostrar na tela, olha lá. Quem quiser saber mais dos números, Maria, obrigada, um beijo pra você. Sinto uma dor no peito há 2 semanas. Pode ser problema no coração? A dor no peito, atualmente, assim, as pessoas falam tanto, né, que pode ser ligado aí a algumas síndromes ligadas à parte emocional também, pode, né? Sim. Bastante, né? Mais ainda. Mas merece uma atenção, doutor? Sim, com certeza. Qualquer dor no peito tem que se procurar um profissional, um cardiologista, principalmente em mulher. Que mulher, a incidência de infarto é um pouquinho mais alta exatamente porque a mulher mascara muito essa dor. A mulher ela tem uma dor com um pouquinho menos intensidade e às vezes a pessoa infarta sem sentir muita dor, fica uma dor meio lusco-fusco que fala. Assim. E dizem que na mulher a chance de ser fatal é maior? Enfim. Sim, porque de certa maneira, os estudos dizem que a mulher ela meio que não liga tanto para a dor e vai postergando um pouquinho essa dor. Então, às vezes, os ataques são mais fulminantes em virtude da pessoa não ser alertada antes. Entendi, ficar assim. Esperando e aí, claro, uma Mas hora... assim, como eu falei, e dor tem CPF, RG, endereço, tudo. Não é, a gente fala dor, é uma palavrinha curtinha, mas ela pode ser latejante, empontada, em peso, que irradia, que não irradia. Então, só o fato de dor no peito precisaria ser investigado, com certeza, e num profissional. E dependendo da idade também, acima de 40 anos, ou a mulher após a menopausa, também tem uma incidência maior de infarto, até maior que do homem. Independente dela ter hipertensão ou não, né? Independente, é. Nesse pode caso, ser uma outra doença. Pode ser outra coisa, pode não estar associado. Vamos deixar a perguntinha do público? Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Pão, beijo, obrigada. Se a mudança de hábitos alimentares e físicos ajuda a combater a hipertensão, por que quando ela é genética, essas mudanças não normalizam, então, a hipertensão? Até que ponto, doutor, a gente consegue mudar um pouquinho ou não? Não dá pra mudar a genética, mas enfim. O código genético a gente não muda, é evidente, mas a gente atenua. Porque a pressão alta, ela não tem cura, né? A pressão alta, ela é controlada. Então, as mudanças de hábito e aliada à atividade física, ela tende a normalizar a pressão, mesmo em hipertensos estabelecidos já. Se a pessoa tem uma carga genética, não quer dizer 100% dos casos que ela vai desenvolver a pressão alta, né? Ela tem uma tendência a ser hipertensa, porque se ela se controlar o sal, fazer atividade física, deixar de ser sedentária, ou pelo menos uma inatividade física, ela vai controlar bem, sim, com certeza. Não é o quanto é genética e o quanto é nossa parte? Assim, então, essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Porque qualquer lugar que você leia, eles dizem que nos 85% da gênese está a carga genética e as alterações dos hábitos de vida, por exemplo. Deixar os hábitos mais saudáveis, aliado mesmo a uma carga genética, a gente consegue benefícios. Isso já é descrito. Agora, o quanto cabe para cada um, isso é muito relativo. Isso não tem. Tem que fazer nossa parte. Vamos fazer nossa parte, deixa a herança genética ali e, vamos supor, fiz exercício físico, maneirei no sal, deixei de ser estressado, eu era muito estressado, hoje eu sou zen, fiz yoga e tal, não sei o quê. Pronto, a pressão ainda mantém alta. Aí sim faz o uso da medicação. Certo. Agora, já começar com a medicação, onde a pessoa não fez a parte dela, é a mesma coisa de E a história do colesterol é também, a mesma né? coisa. Eu prefiro o remédio. Me dá um remédio que daí vai ficar tudo bem. Porque dá trabalho, final, né? Exatamente. Daí no final não muda, né? Você vai continuar tendo mais chance de ter os outros problemas. E uma coisa que acontece às vezes na pessoa hipertensa é que a dose precisa cada vez aumentar, porque a pessoa não muda o seu hábito de vida e ela vai envelhecendo. E a pressão alta, ela acompanha o envelhecimento. Em pessoas idosas, mais de 60% são hipertensos.
pessoas acima de 60, 65 anos. É muito, gente, bastante, que é isso. Mas eu gostei que você deu essa esperança das pessoas poderem Sim. e terem ali a escolha de falar, não, eu vou mudar. Olha, é difícil. É importante saber isso, eu acho que isso acolhe assim, o coração. Entendeu? É difícil, Carol, porque a dificuldade que a gente encontra no consultório é exatamente isso. A gente deixar uma informação mais palpável para a pessoa entender. Não que ela não saiba entender, mas perceber, pelo menos. Sim, porque, precisa fazer atividade física. Aí a primeira resposta que a gente ouve é não tenho tempo. Eu saio cedo e volto tarde. Então, já que não tem esses períodos livres, durante o seu trabalho, a pessoa pode adotar um hábito um pouquinho mais saudável. Sem dúvida. Tanto com o exercício físico, assim como com o sal, né? Também. Com a dieta. Você sabe que eu me lembrei agora? Nessa semana mesmo, a gente estava batendo um papo com o doutor... agora fugiu o nome dele, mas a gente estava... Ele é pneumo, né? Doutor Rodrigo. E... uma hora ele citou uma coisa que me chamou a atenção, que eu acho que cabe bem para o nosso assunto de hoje, que é ter qualidade de vida no sentido assim, ter seu momento livre, ter seu momento de prazer, de coisas que você gosta, te tirar um pouco da parte maçante, porque todo mundo tem uma parte maçante e muitas vezes não é só o trabalho, são preocupações familiares, cobranças outras, enfim, coisas que não dão certo, que a gente tem que conviver com isso, porque nós somos seres humanos e isso vai acontecer com todo mundo em algum momento. E aí, isso te tira do momento que você poderia aproveitar com algo que você adora, com algo que te faria bem, que de repente é estar em família com os filhos, que é de repente passear, que é de repente dormir até mais tarde, ir numa balada, não sei, cada um tem, né? E isso também faz diferença. Você nota, assim, em consultório, as pessoas que se permitem coisas que, enfim, dão alívio. Assim. Em cima do que você está falando, eu tenho duas coisas para falar. Uma é que o nosso corpo é o nosso veículo, é o nosso meio de transporte. Se a gente não cuidar dele, ninguém vai cuidar. Verdade. Hoje, a grande maioria está jovem, mas mais para frente não vai estar mais. Então, ela vai perder a capacidade de se locomover. Por quê? Por hábitos inadequados durante a vida. Então, por isso que é super importante a pessoa se cuidar. Mas não é aquele se cuidar careta de professor que fala para aluno, você tem que fazer, senão você vai... A gente está muito acostumado a isso com castigos, né? Então, por isso, quando o médico, eu percebo isso, quando a gente fala alguma coisa, parece que a gente está dando uma bronca. Tem gente que nem vai no médico e sabe o que o médico vai falar. Mas não é bronca, na verdade, eu estou passando o que está escrito, né? Os médicos não inventam nada. Não, a gente passa o que está escrito para informar a pessoa. Comprovado. E, gente, vamos colocar a perguntinha do público? Tem, né? E a gente vai fechar com o Ilustra e já... falamos mais um pouco aqui. Olha lá, na tela quem escreveu pra gente. Dani, um beijo, obrigado. Os sintomas da pressão alta podem ser confundidos com a baixa, então a alta, na verdade, pode vir sem nenhum sintoma, mas a baixa a gente percebe rápido, né? A pressão baixa, também é recorrente essa pergunta. Mas é difícil de explicar. Eu vou tentar explicar. Porque não existe pressão baixa. Não existe, entendi. A pressão baixa, conceitualmente, é quando os órgãos já não começam a funcionar direito por essa pressão estar baixa. Entendi. Agora, tem mulheres que trabalham muito bem com 9/6, às vezes no calor, aquele solzão 8/4, e o rim está funcionando direitinho, a pessoa está alerta, está normal. Então, é considerada baixa. Entendi. Conceito pelo número, mas não está impactando na saúde dela. Tá. Agora, a alta é diferente. A alta é o número que aparece ali. Se estiver acima daquilo, é alta e fim de papo. Agora, respondendo a pergunta, pode sim confundir. Um pouco de náuseas, um pouco de mal-estar, até uma sensação cansaço. De hipoglicemia, assim, que também entra no... Pode confundir, por isso que é bom a pessoa medir a pressão, né? Para ter certeza. Vamos colocar, para a gente fechar, então, a ilustração, que a ilustração é sempre bacana aí para o público de casa visualizar. O doutor vai explicar para a gente, olha lá. Então, aí na verdade o coração, cada contração dele, né, joga o sangue para o corpo para chegar até a pontinha do dedo do pé ali. E geralmente esse 12 que a gente fala é essa pressão que o coração ejeta. Sai do coração com 12 e se normaliza em torno de 80, né? Que é o 8 que a gente faz. Tá. E quem ajuda a fazer essa acomodação é esse movimento das artérias, que as nossas artérias elas são elásticas, é justamente para acomodar essa pressão, porque senão ia estourar na pontinha do pé, chega a 120 pode dar algum problema. Tá. E com o tempo dessa pressão alta, o que acontece? Aí vai aparecer do rim mais para frente.
Como a artéria fica tendo que trabalhar bastante, acomodando, com o tempo, ela para conter essa pressão muito alta, ela acaba estreitando, porque quando ela se estreita, o que acontece? Ela tenta preservar esse o órgão que está depois dela. Tá. Porque se chega uma pressão muito alta no órgão, pode dar problema. Então ela tende a estreitar. É aí que acontece uma sobrecarga no coração, que isso é uma das causas de insuficiência cardíaca e infarto do coração. Puxa. Agora, no cérebro, quando a artéria não consegue contrair de uma maneira efetiva para proteger, aí que tem os derrames. Que aí estoura uma veia, ela é uma artéria, né? Que eu falo veia, acha que, mas já estoura uma artéria e depende do tamanho, do calibre da artéria e do território acometido, o derrame pode ser bastante importante. E grave. Olha, eu quero agradecer mais uma vez a participação do cardiologista Dr. Marcelo Sobral. Eu vou passar o contato dele, gente, mas ele vai ficar aqui com a gente, porque a gente vai agora para a nossa nutrição. Nós vamos abordar toda a parte da alimentação, dicas da nossa nutricionista. Tem um suco bem legal no final da pauta, já conto para vocês. Mas quem quiser saber mais, eu vou deixar o site, que é doutor, escrito mesmo por extenso, doutor Marcelo Sobral, Sobral com L, tá? doutormarcelosobral.com.br, nas redes sociais também. Doutor Marcelo Sobral. Dr.Marcelo Sobral. Marcelo Sobral, quem quiser segui-lo, Instagram, Facebook, para ter mais informações. Doutor, obrigada.